Beatriz Carvalho Takenaka, do IEM, lá do campus de Nova Iguaçu, e eu vim aqui exatamente hoje para falar sobre inovação nas pequenas empresas dentro da nossa mostra científica online. Bom, vamos começar falando sobre as pequenas empresas. Quem são as micro e pequenas empresas, né? Como que elas se apresentam na nossa economia? Primeiro, elas são o maior número de empresas nacionais, para empresas estabelecidas no Brasil. Normalmente, essas empresas têm um faturamento abaixo de 3.600.000 reais, sendo que as microempresas têm até 360 mil e as pequenas empresas têm um faturamento de 360 mil a 3,6 milhões de reais. Essas empresas, elas correspondem a 99% das empresas brasileiras, geram 51,6% dos empregos formais, correspondendo a 40% da massa salarial brasileira. Elas geram também cerca de 20% do PIB nacional e são não os maiores, mas eles têm muita influência na geração de inovações. Hoje, agora nessa década, as pequenas empresas são responsáveis por cerca de 22, 23% das inovações colocadas no mercado. Né? A pequena empresa, ela é geralmente o caminho de entrada de pessoas no mercado. Uma empresa nunca nasce pequena, nunca nasce grande, ela nasce pequena e ela vai crescendo, ok? Para que a gente possa continuar a nossa conversa, que não vai ser uma conversa unilateral, não vou ser só eu que vou estar conversando com vocês, a gente precisa ter uma ideia do que seria inovação, os dois temas básicos no nosso trabalho de hoje. Primeiro, a gente vem pelo marco, a pedra fundamental de como a gente trata a inovação na área acadêmica. Vem lá de Schumpeter, de 1982. Ele considera a inovação uma destruição criadora. Nos estudos econômicos dele, o inovador era aquele que trazia a revolução para o mercado, trazendo novos produtos, novos processos, novas tecnologias, né? A inovação, ela pode ser incremental ou disruptiva. Disruptiva é aquela que quebra tudo, que nasce do zero, que muda completamente o status quo. E a incremental é aquela que são pequenas mudanças que vão melhorando processos que já existem. E é muito importante a gente ver que a inovação, ela é um processo de aprendizagem, envolve a criatividade, o olhar atento, o conhecimento do que se está se fazendo. E aí a gente vai bater na área das organizações. As organizações que são inovadoras, ela normalmente reconhece novos aprendizados, novos conhecimentos e aplica esses conhecimentos para poder melhorar a sua atividade. Com isso, ela está exercendo a gestão da inovação dentro de um contexto estratégico e bem-sucedido. Quer dizer, a inovação ela só é inovação quando ela traz um rendimento para as organizações. Se ela não trouxer um retorno financeiro para as organizações, ela não é considerada uma inovação. E aí a gente vê o seguinte: inovação e invenção são a mesma coisa? A invenção é o resultado de uma atividade criativa e tecnológica que tem por objetivo resolver um problema. Porém, nem toda invenção chega ao mercado e será explorada comercialmente. Para esse vídeo, eu bati um papo com uma pessoa bem interessante lá do Espírito Santo, o Wagner Fafá Borges. Quem é o Wagner? Wagner José Fafá Borges, ele é um economista, né, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele fez pós-graduação em Santa Catarina, ele é sócio do CEND, Centro de Desenvolvimento de Informação, presta consultoria a várias empresas, dentre elas o Banestes, a Mitral, a própria Universidade do Espírito Santo, a Unimed do Espírito Santo. Ele tem acordo de cooperação técnica com o escritório de propriedade intelectual em 152 países. Ele é credenciado como agente de propriedade industrial do INPI, né? Presta consultoria nessas áreas de propriedade industrial. Ele é presidente do IBI, o Instituto Brasileiro de Inovação, e do INEX, Instituto Nacional de Extensão Empresarial. Também é membro do Conselho de Economia do Espírito Santo e possui
e é idealizador e realizador da Semana Nacional de Economia Criativa, desde 2012, e do Salão do Inventor Brasileiro, né, desde 96. Gente, vamos escutar o Wagner, que ele tem muita história para contar para a gente. Até daqui a pouquinho. Tem alguns temas que você trata que são muito importantes, como a própria questão das invenções, né? E a questão da propriedade intelectual, porque ela é uma alavanca também para uma sustentabilidade nas empresas, né? Exato, então, exato. Vou jogar a bola para você, né? E vamos ver para você poder falar com eles e tratar um pouco mais sobre isso. Aos poucos a gente vai trocando mais figurinha. Posso? Pode. Olá, pessoal. Já fui apresentado, Wagner Fafá. O pessoal me chama de Fafá. Eu primeiro queria justificar a vocês essa bandeira aqui atrás. Tá? Eu tenho orgulho do Brasil. Às vezes o brasileiro ele não gosta muito de ter orgulho, ou não gosta de manifestar o amor que ele tem pela pátria. Então eu tenho muito amor pelo meu Brasil. Não tenho partido político, não voto, não gosto de político, mas eu gosto muito do meu país. E às vezes o nosso país peca por essa falta de orgulho da nossa terra. Tá? Eu trabalho com propriedade industrial desde 1984. Aqui no Espírito Santo eu sou chamado de vovô da inovação. Eu tenho 61 anos, tá? Um corpinho de 59. Bem, vamos às primeiras teorias. Inovação. Dentro do meu campo, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, a pessoa tem a ideia. A ideia ela é patrimônio da humanidade. Qualquer um pode ter uma boa ideia. Quando você pega essa sua ideia, coloca num papel e dá entrada no INPI, pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser uma tese, essa sua ideia passa a ser uma patente. Tá? Dentro dos limites da lei, você pode ter uma patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou desenho industrial. Quando a sua patente chega ao mercado e gera uma nota fiscal, ela deixa de ser uma invenção e passa a ser uma inovação. Então, assim, dentro da maneira bem tranquila de falar, a inovação é a patente que deu certo. E eu tenho, nesses anos de salão de inventor, eu rodei o Brasil todo, eu tenho certeza que enquanto eu estou conversando com vocês aqui, 1% da população brasileira está tendo uma boa ideia. Vocês imaginam essa boa ideia? Por que a coisa não anda? Tudo bem, 1% de 200 milhões dá o quê? Dá 2 milhões. Vamos tirar 1%, dá 20 mil. Imagina a criatividade do povo brasileiro, ou até mesmo na academia. Muitas vezes a pessoa está fazendo um curso, aí tem o TCC, trabalho de conclusão de curso. Já vi trabalho de conclusão de curso riquíssimos. Então, gente, eu vejo, eu estou passando para vocês, porque muitas vezes, primeira coisa, essa coisa de nós brasileiros, da nossa descendência latino-americana. A gente não tem o costume de dar tapinha nas costas de quem está começando. Quando a pessoa faz sucesso, todo mundo é amigo. Então, assim é o inventor. O inventor, ele não precisa ter uma graduação. É lógico que a pessoa que tem uma graduação acadêmica, ela tem condição de colocar no papel aquilo que ela criou, com mais qualidade. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter uma graduação acadêmica. A invenção pode nascer no estalo, pode nascer no clique. O inventor que eu gosto muito de trabalhar é o que eu chamo de inventor acadêmico. Desculpa, inventor independente. É aquele que não tem formação acadêmica, geralmente observa um problema, imagina uma solução, fabrica um protótipo, lá, que a gente chama vulgarmente, fabrica a machadada, e a coisa funciona. Depois que isso aí tem que ter uma comprovação científica, aí sim tem que ter o apoio da academia. Tá? Eu moro em Vitória, mas eu atendo o pessoal do Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, em Campinas tem a única unidade de criogenia de célula-tronco da América Latina. É o Dr. José Ricardo. É uma patente que nós fizemos para ele, que ele numa pesquisa, ele identificou que aquela célula-tronco que é tirada do cordão umbilical da criança, para fazer, depois multiplicar, é a mesma célula-tronco encontrada no dente de leite.
Então, ele fez a pesquisa, esse é um inventor que ficou rico. Tá? Dos inventores, o problema do inventor, muitas vezes, é a falta de reconhecimento. Tá? Porque realmente tem despesa, no nosso país o processo é lento. Vocês têm uma ideia, uma patente no Brasil demora em média 8 anos para sair. E durante 8 anos, a pessoa tem que pagar manutenção. E muitas vezes algumas pessoas acabam falecendo antes de ter o resultado. Tá? A questão do estudante, eu tenho vários casos de sucesso de estudante que foi aluno meu na universidade, teve a patente, saiu, montou a empresa e hoje está numa situação de vida razoável. Tá? Então eu sempre dou essa palavra de incentivo. Tá? O inventor, ele é aquela pessoa que eu sempre falei, é doido? Não, ele não é doido não, ele é um pouquinho diferente. Não, ele é diferente. Se você chegar na roda onde tem inventor conversando, ali muitas vezes eu não consigo acompanhar. E o cara que não tem formação acadêmica, que fala em astrofísica, que fala em física quântica, você fala, puxa vida, é o dom que o inventor tem. O pesquisador, assim, nem todo inventor é pesquisador. A maioria dos pesquisadores são inventores. Porque o pesquisador, ele vê um problema, ele faz uma pesquisa, dessa pesquisa ele pode gerar um paper, pode gerar um trabalho, e dentro do que ele enxerga com potencial, isso pode gerar uma patente. Tá? Essa patente, dependendo do estado que estiver, se tiver uma fundação de apoio à pesquisa, pode ter apoio dessa fundação. Tá? Se tiver uma incubadora, geralmente a incubadora é combinada com a aceleradora. Eu já vi várias incubadoras, eu tive a satisfação de visitar o Parque Tecnológico de Campinas. Um negócio fora de série. Tá? Mas a primeira coisa que tem que fazer é o dever de casa. Eu sempre falo o seguinte, você teve uma boa ideia, coloca no papel, dá entrada, porque se você deixar passar o seu tempo, alguém pode pegar a sua ideia. E eu afirmo sempre que a criatividade, como dizia Einstein, ela é uma energia exponencial. Então, às vezes, você tá um problema aqui no Brasil, é o mesmo problema lá na África, acharam a mesma solução e o cara da África deu entrada com a patente primeiro. O pedido de patente não é, por exemplo, a marca. Se você entrar no Brasil, pesquisa no Brasil. O pedido de patente, não. Você começa com o pedido de patente no Brasil, a pesquisa é mundial. Por que eu estou falando isso? Você, para conseguir uma patente, o conhecimento que você está revelando tem 3 quesitos básicos. O primeiro quesito é ineditismo. Puxa, nunca vi isso. Segundo quesito é atividade inventiva. O que é atividade inventiva? Se uma pessoa olhar aquilo e falar, eu também faço, quer dizer, não tem identificado a atividade inventiva, é um ato corriqueiro. E o terceiro é produção industrial. Você pode inventar um transportador de molécula, tipo Jornada nas Estrelas, ele é novidade, ele tem atividade inventiva, no entanto, hoje, no nosso conhecimento, não se consegue produzir. Agora, isso é muito estranho para conseguir produzir. Vou voltar no passado um pouquinho. Em 1987, eu fiz uma patente para um engenheiro. A patente dele era toque-tela. Você tocava na tela e conseguia fazer achar soluções. Quando foram examinar essa patente lá no NPI, disseram ela era inédita, ela tinha atividade inventiva, mas não tinha atividade industrial, você não conseguia produzir. Quer dizer, isso lá no século passado. Logo depois, surge, hoje no celular, todo mundo usa o toque-tela. Tá? Esse toque-tela, ele é a invenção de um engenheiro, um técnico em eletrotécnica mineiro. É o mesmo que inventou o Bina. Esse rapaz, ele foi feliz quando inventou o Bina, não conseguiu o Bina porque ele transferiu para a empresa dele, e ele é o inventor do identificador de chamada de celular. Ele é de Santa Rita do Sapucaí, não é? Santa Rita de Sapucaí. Da Inatel. Engraçado que, assim, quando ele já faleceu, ele ganhava em torno de $1 cento por cada identificação de chamada que se fizesse no mundo. Ele tinha feito acordo só com uma operadora. Ele estava levando a faixa de R$600 mil por mês. Então vocês imaginam como que a vida desse camarada mudou. Ele não tinha curso superior, ele era um técnico de eletrotécnica. Inclusive, quando ele inventou esse aparelho, a história disso foi interessante. Ele estava na Tele Brasília, fazendo uma experiência,
e conseguiu que um telefone daqueles antigos identificasse o outro. Na verdade, o Bina quer dizer B indica A. Aí surgiu o Bina. Ah, sim. Ele foi reconhecido como inventor do Bina, mas infelizmente a legislação diz que quando você desenvolve a tecnologia dentro da empresa, usando recursos da empresa, você pode ter direito a metade da patente ou não ter direito a nada. Na época, por falta de esclarecimento, ele cedeu os direitos para a empresa. Mas ele é reconhecido como o grande inventor brasileiro. Tá? E o Brasil tem diversos inventores. Nós temos um inventor, o nome dele é Marcelo Vivacqua. O Marcelo, ele participou da Feira de Genebra. A Feira de Genebra é a feira mais conceituada do mundo em termos de invenção. Marcelo é o único brasileiro que ganhou 2 vezes medalha de ouro na Feira de Genebra. Só que, infelizmente, no Brasil, eles preferem mostrar quando tem um assassinato do que quando tem um gênio aparecendo. Você estiver na cidade de São Paulo, começar a olhar como tem gente criativa. Uma vez eu fui fazer uma matéria na Globo, no Altas Horas, gente, que os caras chegaram para conversar, com cada qual com o seu inventozinho embaixo do braço, a gente conversando, e eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu acho que Deus me deu esse dom. Então, quando você faz o que você gosta, é muito bom. Então, eu falo, nunca um dia é igual ao outro. Eu estou com um camarada aqui, ele inventou um patins que você consegue andar na água. Tá andando. Não sei se vai conseguir. Eu gostei de um vídeo que você mandou, que era daquele sensor do cano de descarga para enfrentar a inundação. Esse é lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Esse é um barato, gente. Gente, muito legal. Para quem vive que nem a gente aqui com problemas de inundação, é terrível. Rapaz, ele não conseguiu investidor ainda. Tem um senhor aí, um médico, ele tem a patente do ventilador pulmonar. O doutor Humberto Duval, Provagni, eu não queria estar ganhando tanto dinheiro com minha invenção como eu estou ganhando agora, porque está assim, produção total de ventilador pulmonar. Se você vê nos links que eu te mandei, ele tem a invenção mais simples e tem a invenção de alta complexidade. Tem um médico no Piauí, de Teresina, ele inventou um aparelho para fazer ultrassom portátil. Ele consegue fazer ultrassonografia na mata, porque às vezes a pessoa precisa fazer ultrassom e não tem condição de ir à unidade hospitalar grande. E tem um outro rapaz também, ele desenvolveu um sistema de filtragem. Ele pega qualquer água suja, ele coloca o aparelho dele, ele separa a água da lama, da sujeira que for, ele reaproveita a água e a sujeira vira adubo. Então, essa é a criatividade do brasileiro, que eu não sei por que cargas d'água o setor público não se alertou para isso ainda. Wagner, você está falando algumas coisas interessantes, por exemplo, as ideias, a criatividade e tal, mas nem todos, por exemplo, viram empresas, né? Alguns criam empresas para poder trabalhar seus produtos ou serviços, né? E muitos deles, como você disse, caem no esquecimento. Né? O que existe aí para que um possa se tornar um bom negócio, um negócio sustentável e outros não? Bem, dizem que a necessidade é a mãe da criatividade. O dom de inventar é uma coisa, agora o dom de ser empreendedor é outro. Se a pessoa quiser montar um empreendimento, eu sugiro que converse com o Sebrae. O Sebrae te capacita para ser empreendedor. Eu não quero montar um negócio, eu quero negociar minha patente. A sua patente, você pode fazer a negociação através da venda direta da patente, que é uma forma de transferência de tecnologia, ou você cede direitos e recebe royalties. Tá? Nós temos um dos nossos sites, se vocês quiserem visitar depois, o hoteldenegócios.com.br, onde nós temos uma espécie de banca de venda de patentes. Tá? Inclusive aquele spray que marca campo de futebol, está lá. Então a pessoa, geralmente, o grande inventor, sem querer criticar, ele é tão fora do normal que ele não consegue administrar o negócio dele. Aí o que ele faz? Vai se capacitar. Porque hoje você vai, vou montar um negócio. Montar um negócio hoje, primeiro você tem que se regularizar.
Aí você vai ser microindividual, microempresa ou empresa ou SA. Aí começa a pagar imposto. Aí você começa, se a gente faz muito, está entrando muito dinheiro, aí você começa a tirar o dinheiro do empreendimento e investe em coisas pessoais. E hoje, assim, o empresário não pode errar. Tem gente que já critica, o camarada vendi meu carro para montar minha empresa, depois que você é empresa, seu carro. Então, um grande lance da incubadora, que eu acho muito importante, que é a teoria da incubadora, se a gente for a incubadora lá do pintinho, é quando o pintinho está com a perna fraquinha, o próprio bebê, então a incubadora é para te dar aquele gás. Ali na incubadora você é capacitado, aí você vê até onde esse negócio pode ir. Tá dentro da incubadora, aqui no Espírito Santo, tem até uma história que eu vou contar para vocês. O PicPay, é o que fez o registro da marca. Ele nasceu dentro de uma incubadora. Tá? Hoje está competindo com qualquer cartão de crédito. Tá? Tudo bem que foi comprado pelos irmãos lá da Friboi, pelos irmãos Batista. Onde o grande acionista do PicPay são os irmãos Batistas, mas começou dentro da incubadora. A Wine, não sei se vocês conhecem, a maior distribuidora de vinho da América Latina, começou dentro da incubadora. Então, realmente, se o aluno souber usar a incubadora, se o estudante ou o empreendedor souber usar a incubadora e tiver um objetivo de ser empresário, ele vai longe. Agora, se ele está indo ali para brincar, ele está perdendo o tempo dele. Tem gente que nasce para empreender, e é muito difícil. Gente, eu sou empresário desde 1989. Já passei por algumas crises econômicas. Tá? Desde 89 que eu não tiro férias direito. O pessoal fala que eu só tiro férias quando fico doente. Você ter pessoas que investem na sua empresa, ou na sua invenção, ou no seu produto, é uma forma de inovar na empresa, não é? Ou é uma não? forma. Pode ser? Pode ser. Eu criei, dentro dos meus objetivos, eu até criei um trabalho interessante. Eu tenho um cadastro, na época eu tinha em torno de 2.000 inventores, eu fazia contato com as empresas e falava, me manda o problema. Então, eu falei, eu vou dar a vocês o maior parque tecnológico da América, que se você não gastar um tostão com pesquisa, só vão pagar se a pesquisa der certo. Então você imagina, a faculdade aí tem vários alunos aí com a cabeça fervendo. Aí chega uma empresa lá, essa foi uma questão que aconteceu. O empresário do Rio de Janeiro falou, eu quero soltar balão, mas eu quero um balão que a bucha não pegue fogo, eu quero botar com pressão. Não conseguiu. Tá? O outro colocou um problema, aqui no Espírito Santo, tem muita questão, é um estado produtor de mármore e granito. Então eles serravam o mármore e granito e granalha misturada com pedra. Isso provocava um dano ambiental. Então, sério essa demanda, nós conseguiu solucionar essa demanda. Eles conseguiram tirar a granalha do pó de pedra, o pó de pedra eles fizeram blocos, e a granalha voltou para o setor, para a linha de produção. Então esse pessoal tem uma criatividade fora de série. O que eu sempre falo, a matéria-prima do inventor é o problema. O pessoal que gosta de resolver problema, chegou um probleminha, o cara começa a pensar, começa a raciocinar. Tá? Tem inventor que realmente não é normal. Então eu queria deixar com você o meu agradecimento e passar a palavra para você deixar seu recadinho final para o pessoal. Olha só, gente, nós temos um canal no YouTube que é TV Inventar. Nós temos um site que é inventar.com.br. E se houver um convite, um dia eu vou à cidade de vocês realizar uma feira de invenções. Se você tem capacidade, se você é uma pessoa que tem aquele dom da criação, primeira coisa, coloca no papel. Eu não posso fazer patente agora. Isso é interessante, professora. Pega o seu texto, a sua ideia, bota no texto, bate foto, bate tudo, enfia dentro do envelope e manda uma carta registrada para você mesmo. Quando a carta chegar, não abra o carimbo do correio da fé. Dentro do seu texto se coloca, eu sou autor dessa ideia. Ou seja, a propriedade intelectual é sua. Hoje a patente caiu, isso é fácil de fazer. Tá? Ou simplesmente pegue o seu projeto, se declare autor do projeto, assine embaixo, leva no cartório e manda reconhecer firma. Quando o cartório reconhece a sua firma, ele dá fé naquilo que está ali. Isso não te dá a propriedade industrial. Mas garante, vamos supor, você comente isso com o seu chefe.
Seu chefe chega numa diretoria e fala, estou lançando essa ideia, você tem uma prova documental e você é o grande criador. Para vocês que mexeu mexeu com o meu emocional. Tem um senhor, ele, quando eu tinha 15 anos, ele teve um problema na visão, e médico do interior tiraram os 2 olhos dele, ficou cego. E esse senhor, ele sentiu uma força de vontade, ele estudou e tornou-se massoterapeuta. E o grande problema dele era pegar ônibus, porque ele não sabia como pegar o ônibus. Então ele imaginou um sensor de presença, colocava uma parte no braço dele e uma parte no ônibus. Quando o ônibus se aproximava, disparava um sinal, e ele sabia que era o ônibus dele. Aí ele foi na universidade e apresentou o projeto dele. O professor não deu retorno. Pouco tempo depois, o professor lançou como se fosse dele. Gente, é de meu coração isso. Tá? Aconteceu isso com o Disney, né? Com o primeiro personagem dele. Fale. E está acontecendo mais agora. Outra coisa. Se vai defender uma tese de mestrado, antes de defender a tese, entre com o pedido de patente. Porque se você defende a tese antes de requerer patente, você perde o critério novidade. E o INPI, quando faz a busca, ele faz busca nas bancas de tese. Os bancos de tese. Vou defender uma tese. Faz pedido de patente. Aí, isso vai te garantir. E tem que fazer todo o processo de sigilo de uma banca, né? Para não ter problema. Mas como é que se faça? Se for uma universidade séria, essa tese vai para um banco de tese depois. Uhum. Parece que o pessoal pesquisa mesmo. O pessoal vai atrás. Então é besteirinha, mas pô. Teve contar o último caso, posso? Tá. O camarada voltando da guerra do Vietnã, lá no Vietnã ele caminhava e o carrapicho prendia na calça dele. E ele dobrava a calça e prendia no carrapicho. Aí esse camarada foi e inventou o velcro. Ele era surfista na Califórnia, foi para a guerra do Vietnã e desenvolveu. Esse camarada depois até escreveu um livro interessante chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu sugiro que você leia. É o Chin-Chiax? Não, Pai Rico, Pai Pobre, né? E a partir de quando que vão estar disponíveis 50 e poucos vídeos, não é isso? A partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira, 53 a 58, deixa eu ver, cadê minha cola? 54 trabalhos, né, que vão estar disponíveis para ser apresentados na Feira da Inovação, não é isso? Depois do que nós escutamos, a gente consegue entender que uma invenção que se apresente como uma oportunidade de negócio e que realmente vai para o mercado efetivamente resolvendo um problema, ela é considerada inovação. Então, quais são os fatores da inovação que a gente tem que guardar? Ela é diferente, ela vai para o mercado, ela resolve um problema e ela dá um retorno financeiro. Se ela não virar produção, se ela não tiver produtividade, ela fica como invenção, ela não se torna uma inovação. E aí tem alguns fatores que, quando a gente está falando da inovação na pequena empresa, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Qual que é o grande fator da inovação para qualquer empresa, principalmente para a micro e pequena empresa? É que ela pode se tornar um diferencial ou uma vantagem competitiva. Lá na Revolução Industrial, quando começaram as organizações produtivas a se estruturar, o foco dessas organizações era pura e simplesmente fabricar mais, criar um sistema de distribuição e colocar no mercado, colocar produto no mercado. Com o tempo passando, a relevância da competência das organizações foi mudando e passou a ter foco maior na gestão do conhecimento e na inovação. Quando em 1972 apareceu o economista Schumpeter começou a trabalhar os movimentos econômicos, a questão de capitalismo, social e tal, ele veio com a ideia de que o empreendedor inovador é responsável pela promoção da inovação e da geração do lucro. Então, quer dizer, a pessoa que vai provocar a mudança aqui do tempo é exatamente esse cara que gera a inovação. Já no século XX, a gente tem um conceito muito interessante, que é o conceito da inovação aberta. É um formato onde o empresário traz de fora
um conhecimento, uma técnica, aplica na sua empresa e, com isso, acelera a inovação interna, acelera os processos da empresa. Então, a inovação aberta é baseada em relacionamentos, baseada em parcerias bem estabelecidas para gerar o novo e, consequentemente, o desenvolvimento. Dessa forma, a gente vai seguir para novos caminhos para vantagem competitiva. E com isso, nós vamos ter fortalecimento das relações, um conhecimento compartilhado, menores custos e maiores oportunidades de desenvolvimento. Bom, tendo em vista isso, eu bati um papo com uma outra pessoa, que é o Marcos Maida, que é de São Paulo. A apresentação dele vai no vídeo. E ele vem aí e o bate-papo com ele foi fenomenal. Vamos escutar. Oi, gente. Falando de inovação em pequenas empresas, tem um cara que trabalha super legal com isso. Eu já conheci ele nas redes sociais, na rede de mentores do Brasil. E exatamente por nossos interesses parecidos, a gente acabou se falando um pouquinho mais. Né? E como nem a gente não pode perder nenhuma oportunidade, está ele aqui para conversar com a gente sobre isso. É o Marcos Maida, que ele é partner CLO da Business Beats, aceleradora e desenvolvedora de negócios com foco no impacto social. Ele é advogado, consultor empresarial com mais de 15 anos de atuação no segmento empresarial e desenvolvendo atividades nas áreas de modelagem de negócios, gestão estratégica, governança corporativa, gestão de risco empresarial e compliance. Ele possui extensão em empreendedorismo na Babson College, dos Estados Unidos, é consultor em Open Innovation e foi recebido como pesquisador convidado na Purdue University, nos Estados Unidos também, é um investidor anjo. Ele é mentor e avaliador de startups em diversos programas públicos e privados, entre eles o Inovativa Brasil, o FINEP, Sebrae São Paulo e Senai São Paulo. É avaliador convidado do Shark Tank Brasil, na segunda, terceira, quarta e quinta temporadas. É diretor do Departamento de Micro e Pequena e Média Indústria Acelera da Fiesp. E é uma pessoa que está sempre aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Adorei essa última. Essa cola está no LinkedIn dele, que depois a gente dá um jeito de colocar para vocês. Marcos, é um prazer estar com você aqui. Você tem aquele espírito gostoso de quem lida com gente que está criando. E eu estou aproveitando um pouquinho de você para a gente falar sobre a inovação na pequena empresa, né? Como que o pequeno empresário pode inovar? E para a gente começar a falar isso, é lógico que eu não vou perder o gancho de saber como que vocês avaliam isso no Shark Tank Brasil, que é um sucesso. 5 temporadas, se eu não me engano, está entrando na 5ª temporada agora, não é isso? Aqui no Brasil, sim, a 5ª temporada. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui com você, estar batendo papo com você, com seus alunos, com as pessoas que estão nos assistindo, né? É sempre muito legal poder passar um pouco dessas informações, passar um pouco do que a gente aprende, do que a gente conhece, do que a gente discute. Eu acho que isso é super divertido, né? Então vamos lá. Primeiro que inovação tem que estar na alma do brasileiro, né? Eu acho que esse aspecto é o aspecto mais importante. A gente tem tanta dificuldade no nosso dia a dia, nosso dia a dia de empreender, que a gente tem que inventar, criar formas criativas, né? Que sejam fáceis, que sejam mais lucrativas, que sejam mais econômicas, para poder sobreviver dentro desse contexto. Então, a inovação está no nosso sangue. E o brasileiro é um povo super inovador. Eu acho que o brasileiro falando, parece até um pouco de ufanismo, mas não é. É um dos melhores empresários que tem no mundo, porque a gente já passou por tanta dificuldade ao longo dos anos. Para quem é mais maduro, já viveu as crises, né, há mais tempo, crise da década de 80, crise da década de 90, dos anos 2000, bug do milênio. Você acredita que a gente passou pelo bug do milênio? Né? Bug do milênio? Hoje esse negócio é risível. Aí teve crise de 2003, de 2007, 2009, 2011,
15, que foi uma loucura, de 15 a 18, aquela recessão infernal, e agora a pandemia. E as nossas empresas continuam vivendo e continuam sobrevivendo porque somos criativos, porque continuamos com muita fé e com muita força fazendo o que a gente pode fazer de melhor. Vamos falar um pouquinho lá do Shark. Eu acho que é interessante, a gente sempre busca empresas que inovem com produto, que inovem com modelagem de negócio, e essa é uma das inovações melhores que a gente tem, com serviços, né? E a inovação nas suas duas formas, não só a inovação completamente disruptiva, aquela que transforma, que essa é muito rara da gente ver, mas uma inovação mais pé no chão, mais palpável, que é a inovação incremental, que a gente não pode deixar de lado. Muitas vezes, quando a gente conversa com alguns alunos e conversa com os mais jovens, e a gente fala, nossa, que absurdo, né? A gente precisa inovar sempre, o pessoal insiste que a gente inove sempre, eles ficam sempre pensando numa inovação disruptiva, naquela que transforma, naquela que cria, naquela que destrói, né? Mas não. As pequenas inovações do nosso dia a dia são as melhores, são as mais fáceis, são as mais práticas. E são elas as que a gente consegue de verdade ganhar mais dinheiro. Porque a gente ganha pouquinho em pouquinho em várias pequenas inovações, vários pequenos ajustes. E não só uma inovação que vai trazer recursos de grande soma, né? Uma grande monta de dinheiro numa pancada só. Mas aquela que vai gerar uma economia para você. Uma economia de sistema, uma economia de tempo, uma economia de outros recursos. Né? Então a gente tem que pensar nas inovações de forma mais global. Aliás, se me permite, eu gostaria de sugerir um livro. Eu até separei para esse nosso bate-papo, de um francês, né? De um professor francês, ele é filósofo e um dos principais defensores do humanismo secular, Luc Ferry, chama Inovação Destruidora. Né? Eu acho que é um ensaio sobre a lógica moderna das sociedades. Ele fala desse conceito de inovação, por que se inova, como que a inovação transforma, e ela pode ser transformadora. Né? Fala da inovação na arte, fala da inovação na sociedade, e na sociedade temos algumas questões de inovação que são muito importantes, que nós temos que levar em consideração. Né? A própria aceitação dos novos modelos de família. Né? Família deixou de ser papai, mamãe e filhinho e passou e se transformou em mamãe e filhinho, né? Papai, filhinho. Ué, qual é o problema? Né? Tem tio que integra o núcleo familiar e agora a família, a definição de família é por socioafinidade. Então a gente tem uma série de questões que são importantes que precisam ser levadas em consideração. E essas inovações fazem parte do seio da nossa sociedade, estão dentro da nossa sociedade. Sem contar aquelas famílias que são ampliadas, como pai 1, pai 2, mãe 1, mãe 2, e assim, pai e mãe que se separam, se constituem outras famílias e tal, e também há uma outra configuração, né? É interessante que isso que você está falando do pé no chão, a nossa pequena empresa é uma pequena empresa que ainda sofre pela desestrutura, né, gerencial dela. Já melhorou bastante. Eu acredito que 2000 foi um marco bem legal para a gente disso começar a mudar de uma forma mais significativa, né? A gente, nos nossos sistemas de apoio, tiveram uma mudança interessante ainda a partir de 2000 para cá, deixaram de olhar simplesmente os processos para olhar a pessoa que empreende, né? O empreendedor, e sim capacitando essa pessoa. E a grande questão é assim, como que essa pequena empresa tradicional lá, que muitas vezes foi criada pela necessidade de se gerar um pouco mais de renda, perdi meu emprego, mas eu tenho uma expertise que eu acho que eu tenho um dinheiro guardado que eu posso fazer alguma coisa. Como que essas empresas podem inovar? Como que você vê isso acontecendo? Acho que todas as empresas, elas podem inovar, sempre. Né? A primeira coisa que a gente faz para inovar é entender o nosso próprio modelo de negócios. Né? Eu costumo falar para os meus alunos ou para as pessoas com quem eu converso que a inovação ela é um processo que você vai suar bastante a camisa, óbvio, você vai ter que estudar muito aquele negócio, né? Mas é também um processo de observação.
Você precisa entender, você precisa compreender o que está acontecendo. Né? Se você não entender aquela mecânica, como você vai encontrar uma forma de aplicar uma melhoria dentro daquilo? E aqui nós vamos falar numa inovação que seja meramente incremental. Para você criar e construir, desenvolver uma inovação que seja disruptiva, você tem que antever questões sociais, questões econômicas, questões políticas, questões comportamentais. Para isso, você precisa adquirir bastante cultura. Para poder fazer uma inovação que seja efetivamente disruptiva, não basta simplesmente você só imaginar que vai cair do céu uma iluminação e você vai realmente construir alguma coisa. Não é assim. Você tem que estudar, você tem que desenvolver, você tem que adquirir conhecimento de diversas fontes. Então você tem que estudar as diversas frentes do conhecimento. Né? Estude tudo que tem para ser estudado, porque são frentes econômicas, frentes sociais, né? É muita coisa, o comportamento sociocultural, isso é muito importante. Como é que você vai colocar um produto ou um serviço na vida de uma pessoa se você não conhece o contexto dela, para poder encaixar esse produto na rotina dela, para que essa invenção sua se torne uma inovação? Para quê? A diferença está aí, né? Uma invenção você tem quando você constrói um artefato que é novo, inventivo, um invento novo, e ele se torna uma inovação quando você ganha dinheiro através dele. Exatamente. Esse detalhe é o detalhe mais importante. Aqui nós estamos usando uma filosofia schumpeteriana, né, de Joseph Schumpeter. É muito importante a gente colocar isso? Sim, é muito importante, porque existem pessoas que veem inovação de diversas outras formas. A principal escola de leitura da inovação é a escola de Schumpeter. Então, eu acho que é por isso que eu estou fazendo esse destaque aqui. Não, e é interessante, porque você trabalha com duas coisas bem atuais, né, que eu acho que para a inovação é muito interessante. Primeiro, a questão do Open Innovation, da inovação aberta, né, quer dizer, a gente levar conhecimento de fora para dentro da empresa. Eu acho que nesse ponto nós, professores, ou nós, universidade, podemos ajudar bastante. E a própria questão da inovação social. Né, são dois temas que você trabalha também e que são interessantes nesse contexto de mundo, de pandemia, de mundo do século XXI, né? Olha que negócio interessante. Quando a gente fala em inovação aberta, eu tive a oportunidade de ser convidado como pesquisador, para ser pesquisador lá na Purdue University, em Indiana. Né? Eu sou advogado. Né, eu fui lá para olhar a parte de governança, gestão de riscos e compliance no Colégio de Agricultura. Fui convidado pelo Colégio de Agricultura. Então, é completamente diferente. Você fala, uau, mas o Colégio de Agricultura chamou um advogado para olhar gestão, governança, risco, compliance para empresas que estavam aplicando, né, justamente num processo de inovação aberta. São empresas do mercado que buscaram a universidade para cruzar os conhecimentos da universidade. Então, veja, nós conhecemos tanto, o Brasil é tão capaz em tantas áreas que os nossos profissionais daqui saíram daqui e foram levados para lá para falar de um tema que foi desenvolvido lá, que é a inovação aberta, a tal do Open Innovation. É um termo cunhado em 2013 pelo Chesburg, né, lá na Berkeley School. É um negócio muito legal? É um negócio muito legal. É um negócio que muda o paradigma de como você pode inovar? Sim, muda completamente o paradigma. Porque quando você está dentro da universidade, você adquire os conhecimentos, foca naquele eixo, naquele fio da meada, né, para desenvolver, e você vai ali. Quando você está numa sociedade privada, numa empresa, e numa dessas empresas tradicionais, pode escolher qualquer uma, né? O que ele faz? Ele pega aquele estudante, contrata e leva para dentro da sua empresa. Quando ele coloca o cara dentro da empresa dele, ele encaixota o cara. Ó, é essa aqui a nossa cultura, é esse aqui o nosso espírito inovador, é assim que você vai... Eu acho que a nossa conexão é falhada. Pronto. Deu um gap aqui na conexão. Aí, voltou. Maravilha. Então, o que eu estava falando, a empresa tradicional pega o melhor estudante da universidade, leva para dentro dele e encaixota o cara.
e ele começa a trabalhar encaixotado. Né? A inovação aberta, o que ela faz? Ela quebra essa caixa, quebra as paredes dessa caixa. Eu quero trabalhar com você, conhecendo a nossa cultura empresarial, você tem que conhecer a nossa cultura empresarial, mas além de conhecer a nossa cultura empresarial, você tem que saber mais. Eu quero que você conheça o que está acontecendo ao redor. Então, eu chamo estudante. Então, eu posso chamar, inclusive, estudantes de áreas correlatas. Eu chamo estudante de engenharia, estudante de administração, estudante de contabilidade, porque eles têm visões diferentes. Eu chamo o branco, eu chamo o preto, eu chamo o amarelo, porque eles têm funções e visões de mundo completamente diferentes, né? Eles têm vivências diferentes. Eu chamo o homem, eu chamo a mulher, né? Eu chamo uma multiplicidade de pessoas, né, e de conhecimentos que vão somar naquele meu desenvolvimento. Então, quando eu somo essa multiplicidade de conhecimentos, de gêneros, de formas de pensar, pessoas que pensam mais à esquerda, pessoas que pensam mais à direita, pessoas que pensam mais ao centro, pessoas mais econômicas, pessoas que gastam mais, pessoas muito criativas, pessoas muito quadradas, quando eu tenho toda essa massa pensante reunida, eu consigo ter uma profusão muito maior de inovação. Com certeza. Obviamente que todas essas pessoas precisam estar abertas, principalmente à experimentação. E elas precisam experimentar, elas precisam viver essa experimentação. E esse é o aspecto mais interessante da inovação aberta. Então, quando eu estive nos Estados Unidos, enquanto eu era o único advogado, tinha um engenheiro, um agrônomo e um arquiteto. Um engenheiro florestal dentro da nossa equipe. Né? E um cara 100% de criação. Um designer 100% de criação. Eram 5 pessoas na equipe. Olha que loucura. Então, eu tinha português, brasileiro, indiano, alemão, francês e norte-americano. Tinha homem, tinha mulher, tinha homossexual, eu tinha pretos. Olha que coisa fantástica. A gente conseguiu essa multiplicidade e conseguiu desenvolver dentro de um programa de um programa super curto. A gente tinha 15 horas de trabalho por dia. 15 horas de trabalho por dia não é para qualquer um, é um negócio paulado em 40 dias, desenvolver e evoluir os produtos que a gente precisava desenvolver e evoluir. Obviamente, utilizando recursos da universidade, recursos dos professores, levando as dúvidas para as cadeiras, né? Não só a cadeira de agricultura nos ajudou, as cadeiras de life sciences nos ajudaram, as cadeiras de saúde animal, né? Muita coisa legal. E tá aberto a esse tipo de coisa. E eu acho que esse é o principal aspecto. E aí, quando a gente pega isso e leva isso para dentro da pequena e média empresa, o que é muito mais simples, muito mais fácil, a gente consegue inovar em processo. É só pegar uma pessoa com uma visão diferente e botar lá dentro. E é uma pessoa que consiga fazer essa interação, né? Assim, a base é o quê? A relação. Né? A base da Open Innovation, sem dúvida nenhuma, é o estabelecimento de relacionamentos. Isso a gente não tem ideia. Agora, para a gente fechar esse nosso papo bem curtinho, eu vou falar para o pessoal que se eles gostaram do bate-papo curtinho que a gente teve aqui, de 15 em 15 dias tem um encontro com você pela internet, não é isso? Aí, é isso mesmo. De 15 em 15 dias eu faço um bate-papo, tá pelo YouTube da Business Beats, né, que é a minha empresa, né, falando sobre empreendedorismo e rock and roll, né, é um bate-papo de sexta-feira às 19 horas, é um happy hour quase, né, eu gosto disso, porque é interessante, a gente gosta de falar disso, a gente fala com amigos, a gente brinca. Na sexta-feira passada eu tive um amigo da Embrapa que esteve batendo papo comigo, né, na semana anterior foi o pessoal do movimento Black Money, né, o Alan do movimento Black Money, na outra, veja, assim, sempre tem gente legal, sempre tem assunto legal, sempre movimentando, o pessoal do Forvets, né, também, é muito legal, é muito bacana poder falar e conversar com as pessoas. Mas eu quero deixar um recado final, antes desse. A palavra é sua. Né, a gente sempre fala, né, no processo de Lean, né, de vamos evoluir rápido, vamos aprender rápido, vamos fazer enxuto.
a gente tem pouca bibliografia produzida no Brasil. A gente tem pouco material 100% nacional. E a gente tem que valorizar o material que é produzido dentro do Brasil. Eu acho que as universidades têm um papel muito interessante com isso. Então, aqui eu vou trazer uma segunda dica para vocês. Lean Development e Lean Startup, perspectivas brasileiras. Legal. É o primeiro livro falando sobre Lean Development e Lean Startup, sobre a perspectiva brasileira, sobre as perspectivas brasileiras com estudos de caso, né? Todos os autores, exceto um, são mestres ou doutores pela USP, né? Aqui em São Paulo, exceto um que é esse que vos fala. Eu fui convidado para escrever, para coautoria de um artigo, que é um artigo técnico, né, desenvolvimento orientado por hipóteses, como as startups criam, experimentam e validam as suas hipóteses de negócio sob a perspectiva do Customer Development. Né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar. Então, é um livro super, super rápido de você ler, gostoso, tá leve, da editora Liberars. Por favor, procurem. Eu vou ficar super feliz se vocês adquirirem o livro, por dois motivos, né? Eu vaidade própria, obviamente, porque eu quero que quanto mais gente adquira o livro, melhor, mas especialmente pela palavra e pelo desenvolvimento poder chegar na mão das pessoas. Eu acho que essa é a coisa mais legal, poder passar essa cultura e poder fazer essa interação com as pessoas. Que legal, Marcos. Olha, foi um prazer esse primeiro contato. Esse é o primeiro de vários, se Deus quiser. A gente vai ter muita figurinha para trocar, né? E muito obrigada pelas dicas, pela troca. É legal alguém que já tem essa entrada que você tem num mercado forte, que é o Brasil, principalmente o paulista, né? O paulista, que é muito forte mesmo, poder estar falando assim com os nossos alunos. Então, eu agradeço muito. Tá? E realmente, assim, não tenho como te retornar isso que você fez para mim, a não ser com te desejando muito mais sucesso do que você já tem hoje. Porque eu tenho certeza que esse sucesso não vem à toa, vem porque você trabalha bastante, porque você investe bastante nas pessoas. Tá ok? Gente, olha, muito obrigada pela nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo colocar nós dois no mesmo tamanho aqui na tela. Para ficarmos, que eu deixei você, agora sim, agora nós estamos iguaizinhos. Muito obrigado mesmo por tudo, tá? E em breve, eu vou deixar no material os seus contatos direitinho para o pessoal poder acessar se quiser. Mas você quer deixar algum contato? Acho que o jeito mais fácil de me conectar é através do LinkedIn. Marcos Maida é o jeito mais fácil, né? Vocês vão ver um cara de barba lá, sou eu tirei a barba recentemente. Então, aquele cara sou eu lá. Eu tô até tentando deixar ela crescer de novo, ela tava encravando muito por conta de usar esse monte de máscara. Eu acabei pior que é mesmo. Então, Marcos, muito obrigada. Prazer em estar com você, então. Prazer é meu, professor. Muito obrado. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tá, até mais. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente tratou hoje, conseguiram perceber um pouco mais como que a gente pode inovar nas nossas pequenas empresas e principalmente que nós na universidade podemos fazer a diferença lá fora. A partir do momento que vocês, alunos, ou que nós, professores, fazemos as nossas interações com as empresas, a gente com certeza pode ajudá-los a inovar e a ser melhores e mais sustentáveis. Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho de ter assistido o vídeo e eu espero vocês na próxima, tá ok? Beijo!